Olá, sejam bem-vindos à nossa 12ª aula de estudo da fenomenologia. Nós estamos agora expondo a questão do fenômeno na fenomenologia de Husserl. Nós vimos nas últimas aulas como, para Husserl, o fenômeno é fundamentalmente a intencionalidade. Ou seja, o fenômeno por excelência é a consciência em sua relação com os objetos e, dizendo mais propriamente, com o mundo dos objetos. Essa relação consciência e mundo que se torna no Husserl mais maduro, o Husserl da crise, em mundo da vida. Este é o fenômeno fundamental para Husserl. Se cotidianamente, usualmente, quando falamos de fenômeno, nós pensamos um objeto, o fenômeno na fenomenologia é justamente a relação intencional entre consciência e objeto, entre consciência e mundo. Mundo aqui como o horizonte de todos os horizontes de experiência dos objetos. Nós falamos, portanto, da intencionalidade e queremos agora puxar um outro tema importante da fenomenologia de Husserl, ainda presente no primeiro estágio de desenvolvimento da sua fenomenologia nas investigações lógicas. Este tema ele aparece na 6ª investigação lógica. É o tema dos fenômenos categoriais. Ou, melhor dizendo, o tema da intuição categorial. O que é intuição? Intuição, dizendo segundo o uso que esta palavra tem na fenomenologia, é um simples captar. Husserl usa a expressão schlichtes Erfassen, um simples captar, um simples apreender. Lembremos que no pensamento antigo e medieval, nós tínhamos o noem entre os gregos e entre os medievais a simplex appreensio, a simples apreensão. Então, intuição é uma simples apreensão, uma simples captação de alguma coisa que se dá ela mesma, desde si mesma, que se dá na sua presença concreta, na sua presença viva, se dá, como gostava de dizer Husserl, leibhaftig, ou seja, em carne e osso, se dá em pessoa. Intuir é, neste sentido, simplesmente ver, captar. Este ver doador originário, a intuição é doadora de objeto, ela doa alguma coisa a ver, a captar. Este ver doador, que é originário, quer dizer, não é derivado, não é mediatizado. Nas ideias 1, diz Husserl que é a base da razão, tanto da razão teórica, quanto da razão axiológica, quanto da razão prática. Então, na fenomenologia, quando falamos de razão, antes de pensar em juízo e raciocínio, argumento, nós temos que pensar em visão. A base da razão é a visão, ou seja, é a intuição,
a apreensão simples e imediata das coisas, do ser e do modo de ser das coisas. Então, este caráter intuitivo da razão nós precisamos manter. Estava presente na tradição, como eu falei, entre os medievais, no tema da simplex appreensio, da apreensão simples. Para os medievais, a formação do conceito provém da simples apreensão, né? E é a base para se formar as proposições. As proposições já supõem um trabalho do intelecto de compor e dividir sujeito e predicado. Então temos ali o intelecto não no ato de simplesmente apreender, ver, mas o intelecto no ato de compor, né? Conteúdos. Como, por exemplo, se eu digo o céu é azul, então nós temos uma síntese, uma composição de céu e azul. Ao mesmo tempo, nessa síntese, temos uma diérese, uma divisão, uma distinção entre o sujeito e o predicado através do verbo ser, que é a cópula, que articula tanto a síntese quanto a divisão, a composição quanto a divisão entre sujeito e predicado. Então, é importante percebermos a centralidade, a primordialidade da intuição na compreensão da razão desde a fenomenologia. O que está em questão em todo comportamento racional é a possibilidade de captação, de apreensão do ser real efetivo, respectivamente do ser verdadeiro. É com base nesta doação em que o doado se dá em sua autodatidade, ou melhor, com base na sua recepção e percepção, que o comportamento intencional, racional, pode fundamentar e demonstrar, por meio de um atestar e documentar, aquilo que fora presumido. Então, a razão, em alemão, a palavra razão, Vernunft, isso nos remete ao verbo vernehmen, que quer dizer apreender, perceber. A razão é essa capacidade de receber, annehmen, e de perceber, recolher, aquilo que se doa de uma maneira não só sensível, como, sobretudo, intelectiva, de uma maneira inteligível. Sem essa recepção e recolhimento, percepção do inteligível, do sentido, do modo de ser, das estruturas de ser das coisas, não se pode provar, não se pode demonstrar nada, não se pode atestar ou documentar alguma coisa racionalmente, ausweisen, não se pode fundamentar, porque a fundamentação é um procedimento que pressupõe recepção e percepção daquilo que pode estar à base desta fundamentação. Sem o preenchimento de um sentido, possibilitado por atos perceptivos de visão, o pensar permanece apenas simbólico, isto é, cego, sem visão, sem evidência. A percepção é, pois, a base dos comportamentos que se atribuem como próprios da razão. Os modos de presentificação, como recordação e imaginação, são modos menos pregnantes de oferecer intuição.
São legítimos, mas são menos planificadores e preenchedores do que a percepção. Esta é um modo de preenchimento privilegiado. Nas palavras de Russell, o modo intuitivo é um modo de viver o sentido, no qual o objeto visado como tal é trazido intuitivamente à consciência. E um caso especialmente eminente dele é aquele em que o modo intuitivo é justamente doador originário. Então, o modo intuitivo, diz Russell, é um modo de viver o sentido. É uma vivência, uma experiência do sentido, no qual o objeto visado como tal é trazido intuitivamente à consciência, isto é, diretamente, imediatamente, como ele mesmo, à consciência. É um caso eminente, e um caso eminente dele é aquele em que o modo intuitivo é justamente doador originário. E nós podemos ter a doação de um objeto através de uma imagem, mas no caso a imagem ela media a doação do objeto. Por exemplo, vocês estão vendo a mim e escutando a mim, mas pela mediação de uma imagem. Aqui você tem uma intuição, mas essa intuição não é uma percepção imediata, é uma percepção mediatizada pela imagem, né? A imagem que você acessa na internet. Mas quando nós vemos a coisa ela mesma presente a nós, dando-se na imediateza e na concretude dela mesma, então isso é uma intuição mais pregnante. Podemos ter intuição também através da imaginação. Podemos ter intuição, por exemplo, a intuição do possível, de possibilidades, vem muito através da imaginação. Podemos ter intuição por meio da recordação. Né? Mas a intuição privilegiada, iminente para Russell, que doa originariamente o objeto, é a percepção aqui e agora da coisa ela mesma em carne e osso. Trata-se aqui do modo intuitivo da percepção. De fato, é diverso recordar-se de uma paisagem e ver a paisagem ela mesma em carne e osso, num relacionamento corpo a corpo com ela. Interessante que aí o corpo ele tem um papel fundamental. Por isso que desse tema da percepção, Merleau-Ponty vai desenvolver todo o seu pensamento. O corpo como sendo carne, a relação entre consciência e mundo se dá no médium do corpo. Então, se nós falamos, por exemplo, das cataratas do Iguaçu, ao falar das cataratas do Iguaçu, você pensa nas cataratas do Iguaçu. Né? Isso é uma forma de consciência, de pensar em. Você torna presente para você mesmo as cataratas do Iguaçu. Mas este ato da consciência, ele ainda está vazio. Eu apenas falei, evoquei. Né? Agora, você acessa um vídeo na internet e vê a imagem que alguém gravou das cataratas do Iguaçu. Isto, você tem uma intuição das cataratas do Iguaçu, porém, não é uma percepção direta e imediata. Você estando presente nas cataratas e as cataratas estando presentes a você, diretamente, imediatamente, corpo a corpo, podemos dizer. Né? Outra coisa, se você recorda, se você já esteve nas cataratas do Iguaçu e se recorda de uma visita, de uma viagem
de um passeio que você fez nas Cataratas do Iguaçu. Então, a recordação também te dá uma intuição, mas é uma intuição menos pregnante do que a da presença, aquela presença viva na qual você está presente junto à coisa e a coisa está presente junto a você, Então, esse estar junto de uma maneira privilegiada, como você em carne e osso estando junto à coisa em carne e osso. Então, o corpo, né? Essa experiência do corpo, que no ambiente virtual, através das imagens, no ambiente virtual, o corpo fica fora, nesse sentido, do corpo a corpo. Né? O sentido na percepção de uma paisagem é preenchido perceptivamente. O objeto percebido é trazido à consciência no modo do encarne e osso, com suas cores, formas, etc. Tão logo sejam chamativas para a percepção, diz o Russell, em Ideias 1. Então, na fenomenologia, julgar e raciocinar são atos racionais derivados. O ato racional fundamental é a apreensão, é a percepção intelectiva, que nós veremos, ela se funda na percepção sensível, na percepção sensorial, podemos dizer assim. O pensamento iluminado pela intuição, o significar preenchido pela evidência, tem um caráter posicional, tético, isto é, um caráter de teses, pois põe o dado originário como verdadeiro. Nesta posição, a crença, o ter por verdadeiro, alcança o modo da certeza. Nela dá-se uma intelecção, isto é, um ver intelectivo. Então, o pensar que é iluminado pela intuição, ele realiza o seu caráter tético, isto é, o seu caráter de posicional, de pôr alguma coisa como verdadeiro. E essa posição tem um caráter dóxico, isto é, ela traz consigo, a posição do pensar, um certo grau de crença. Né? Eu posso considerar algo como provável, mas eu posso considerar algo como certo. Esse ver intelectivo é o acontecer da evidência. Ele pode se dirigir tanto à apreensão do individual como do universal, tanto do objeto sensível quanto do categorial, tanto dos fatos quanto das essências. Pois, para que o preenchimento de sentido das proposições possa se dar efetivamente, é necessário que haja não só uma intuição sensível, mas também uma intuição categorial, isto é, não só uma percepção do individual, mas também, fundada nesta, uma percepção do categorial, do universal, do essencial. Há, portanto, aqui uma dupla concepção de percepção. Em sentido estrito, percepção é a apreensão do ser individual temporal. Em sentido amplo, porém, é a apreensão, a visão, a intuição, a evidência de estados de coisa, do universal, do essencial. Assim, pode-se falar de uma percepção sensível e de uma percepção categorial, ou seja, de uma captação do real, por um lado, e de uma captação do ideal, por outro lado. Na percepção sensível, constituem-se objetos reais. Na percepção categorial, por sua vez, constituem-se novas objetualidades, que têm o caráter da idealidade. Então, aquilo que nós chamamos de percepção tem duplo sentido. A percepção sensível, que colhe o individual, que colhe os fatos, ou que é factual, que colhe o real,
Aqui estamos falando de atos que doam objetos sensivelmente. Atos de percepção sensível dos sentidos, como, por exemplo, ouvir uma música, ver uma paisagem, sentir a fragrância de uma flor, o cheiro do café, perceber com a pele a suavidade ou a aspereza de um tecido, e assim por diante. Mas também temos a imaginação e a recordação, que também nos doam objetos sensivelmente. Depois nós temos a percepção categorial, que se relaciona com o inteligível, com o sentido, aquilo que se dá a entender, aquilo que se dá a compreender, é o que nós chamamos de sentido, o inteligível, em oposição ao sensível. Em vez do individual, nesta percepção temos o universal, a percepção de um tipo, de uma estrutura, de um modo de ser, de uma espécie de ser. Em vez do factual, nós temos o essencial, a percepção da essência de um ente, de alguma coisa. Em vez do real, nós temos aí o ideal, a idealidade. Temos, assim, atos que doam simplesmente objetos, que são sensivelmente intuíveis, e temos ainda atos que doam objetos que não são intuíveis de modo sensível, mas apenas de modo intelectivo. Ou seja, objetualidades que não são cores, sons, sabores, né? Objetualidades que não são sensíveis próprios de cada sentido e que não são nem mesmo o que a tradição chamou de sensíveis comum, como a figura, o movimento, a extensão das coisas. Então, temos objetos que não são sensíveis. Objetos que se constituem com um caráter de idealidade, não são reais também, são ideais. E aqui temos que cuidar para não transformar o ideal numa coisa. Não é nenhuma coisa. São modos de ser, né? Se nós transformamos o ideal em uma coisa, nós temos aí o problema de uma certa hipostatização do não sensível, que é um dos problemas do platonismo. Pelo menos de um platonismo vulgar, digamos assim, usual. Não podemos entrar aqui na discussão dos vários tipos de platonismo, ou mesmo do pensamento de Platão, né? Portanto, é importante perceber o não sensível como objeto, sim, mas não como coisas, sim como modos de ser, estruturações de ser. Então, nós falamos aí de atos categoriais. 3 características podem ser atribuídas aos atos categoriais. Primeiramente, o ser atos fundados e não fundantes. Em segundo lugar, o seu caráter de serem doadores de objetualidade, isto é, de ser intuições. Em terceiro lugar, neles, a objetualidade dos objetos simples é doada, a objetualidade dos atos simples é doada concomitantemente. Isso está na 6ª investigação lógica, nos parágrafos 45 e 46.
Vamos ver, então, essas 3 características. Primeiro, o ser atos fundados e não fundantes, os atos categoriais. A percepção sensível é simples. Ela se dá de um só golpe, por assim dizer, com um único olhar. Mesmo se ela for uma percepção contínua de uma única e mesma coisa, que no decurso de sua realização vai mudando, as intenções parciais que compõem esta percepção contínua são homogêneas e se fundem todas numa única percepção. O exemplo que podemos dar aqui é o exemplo de ver um avião passando no céu. Ora, é uma percepção contínua. Cada momento da percepção capta algo do movimento deste avião atravessando o céu. Nós temos, então, intenções parciais, mas essas intenções parciais são homogêneas e nós temos uma continuidade do movimento. Então, essas intenções parciais que são homogêneas, elas se fundem. Então, nesse sentido, embora seja a percepção de algo continuado, o movimento do avião atravessando o céu, essa percepção ainda é simples. Ela é consciência do mesmo objeto que vai se dando, se tornando fenômeno em diferentes momentos, com diversas manifestações. Então, o avião irrompendo, surgindo no horizonte, ao meu olhar. O avião atravessando no meio do caminho, o avião sumindo no outro lado do horizonte. Diferentes momentos e diferentes manifestações. Aqui é experimentada a mesmidade do objeto. Eu digo este avião e o apreendo como sempre o mesmo avião, embora dando-se em diferentes manifestações. O avião maior quando mais próximo, o avião menor quando mais distante do meu olhar. Essa mesmidade é experimentada, por assim dizer, operativamente, implicitamente, na própria realização da percepção. O que é visado, no entanto, neste ato não é a mesmidade, a identidade como tal, tematicamente, explicitamente, mas sim o idêntico. Uma coisa é a consciência do idêntico, outra coisa a consciência da identidade. Ou seja, ao ver o avião atravessando o céu, ao captá-lo como sendo o mesmo avião que em diferentes manifestações se doa à minha consciência, eu tenho a consciência de algo como algo idêntico, como sendo o mesmo. Né? Mas a consciência do idêntico não é a consciência da identidade. Quer dizer, eu tenho uma consciência operativa, em ato, do mesmo, do idêntico. Mas eu não tenho aí uma consciência temática, reflexiva, conceitual da identidade. O que é ser o mesmo? Né? Se nós, numa reflexão filosófica, perguntarmos o que é identidade, fica difícil dizer, né? Nós, quando captamos uma coisa, captamos esta coisa como sendo ela mesma, a mesma para si mesma, e sendo ela mesma a mesma para nós, para a nossa consciência. Captamos como o idêntico, mas perguntamos o que é identidade, né? Então, ter consciência do que é identidade é muito mais difícil do que ter a consciência de que algo é idêntico. São consciências diversas. Isso quer dizer, na percepção sensível é apreendida a coisa mesma e não, por exemplo, uma imagem da coisa.
e esta coisa mesma como sendo a mesma coisa e não outra, na variação de suas manifestações. Ora, eu capto o avião atravessando o céu, ora o avião como grande, talvez o sol brilhando sobre ele, ora o avião como pequeno, sumindo no horizonte, a sombra o encobrindo, né? O objeto da minha percepção não são estes aspectos, manifestações desta coisa. O objeto é esta coisa ela mesma, o avião. Ela se dá através de aspectos, de imagens diferentes, de manifestações diferentes. Mas o objeto meu não é a imagem, o aspecto, e sim a coisa ela mesma. Agora, claro, eu posso não me interessar pela coisa ela mesma e me interessar pelo aspecto, né? pela imagem, digamos assim, como é que o avião brilha quando o sol incide sobre ele no momento em que ele passa. Mas aí já é uma outra consciência. Vamos dizer que eu sou um artista, que eu estou preocupado de captar luz e sombra, cores e figuras, né, em determinados momentos dessa passagem do avião. Mas aí já é um outro relacionamento com o avião. Né? Antes eu era simplesmente um espectador que estou a ver um avião passar pelo céu. Agora eu sou um outro eu, digamos assim. Eu sou outramente eu, né? Eu sou um artista que me interesso pelo jogo de luz e sombra, de cores e de figuras, né? Neste espetáculo que eu contemplo esteticamente, digamos assim, né? Tentando captar o belo tematicamente na minha obra. O ato de perceber o idêntico é diverso do ato de identificação, que é o ato de perceber a identidade, como no caso da evidência, de perceber a coincidência, a identidade do presumir e do intuído. Os atos de intuição sensível são simples e fundantes, dão o apoio, o fundamento para os atos de intuição categorial. Os atos de intuição categorial são fundados nos atos de intuição sensível. Então, este é o primeiro aspecto dos atos de intuição categorial. Eles são fundados nos atos de intuição sensível. Esses são os atos intelectivos. Os objetos da percepção sensível são, nestes atos, formados de novo, são constituídos em uma nova forma. Nisto eles permanecem os mesmos, mas recebem uma nova forma, isto é, uma nova determinação que é intelectiva. Muda aqui o sentido de apreensão dos objetos. Digamos, se eu estou falando do mesmo, né, essa noção de mesmo, a noção do idêntico e da identidade, já não é dada pela sensibilidade. Né? A noção de identidade. Se eu vejo duas araras azuis atravessando o céu. Ver arara azul, isto pertence à intuição sensível. Agora, que eu, em vendo duas araras azuis atravessando o céu, que eu as veja como duas, cada uma sendo uma, em sua unidade, isto já transpassa o dado sensível. Que eu veja cada uma sendo ela mesma, a mesma para si mesma, sendo idêntica, isso também traspassa a percepção sensível. Que eu veja que ambas são iguais na cor, ambas são azuis,
A igualdade, ela já traspassa a percepção sensível. Não há nenhum sentido que me oferece a percepção de igualdade, de unidade, de identidade. Não posso cheirar, não posso ver no sentido com os olhos, não são cores, né? A igualdade, embora eu perceba as cores como iguais. Perceber as cores é da percepção sensível, mas perceber como iguais as cores, que ambas são azuis, isso já não é uma percepção sensível. Isso já é uma percepção categorial. Igualdade é uma categoria, neste caso. Que eu perceba ambos as coisas, ambos os objetos como araras, isso é uma percepção de uma essência, de uma espécie. Também isso traspassa a percepção sensível. O que é ser uma arara? Perceber isso. Né? Se eu percebo que araras são animais, aí eu tenho articulação de espécie e gênero. Perceber espécies, perceber gêneros, já ultrapassa aquilo que os sentidos nos oferecem imediatamente. Então, nós estamos já sempre, em nossa percepção, operando em dois planos, em dois patamares. Um plano que é o plano sensível e outro plano ou patamar que é o plano categorial. Nossa percepção nunca é puramente sensível, embora ela se funde sobre a sensibilidade. Nossa percepção é sempre, de alguma maneira, já sensível e categorial, onde o sensível aparece informado, isto é, determinado, estruturado intelectivamente, para que eu perceba duas araras azuis como sendo cada uma ela mesma para si mesma, como sendo ambas iguais, enquanto são azuis, como sendo ambas indivíduos da mesma espécie, araras, como sendo, enquanto araras, sendo animais, seres viventes, sensíveis. Né? Então, tudo isso já é um transcender, um transpassar o puramente sensível. A percepção sensível, ela já é, de alguma maneira, informada por uma perspectiva não sensível. Os atos de intuição, portanto, eles são a base, o fundamento, né, para os atos da percepção. Os atos de percepção sensível são umas bases para os atos de intuição categorial. Atos de percepção categorial se fundam, portanto, sobre atos de percepção sensível. Nós chamamos os atos de percepção sensível de simples, embora eles sejam complexos quando começamos a descrevê-los, mas são simples no sentido de que se dão num único nível, num único patamar. Fazem parte dos atos de percepção simples, os atos de percepção sensível, o que Husserl chamava de sombreamentos, Abschattungen. Isto é, nós captamos as coisas como que elas se dando em luz e sombras, falando figurativamente. Ou seja, mesmo quando eu tenho uma percepção de sons, também ali temos sombreamentos. Ou seja, há sempre aspectos da coisa que se tornam claros, evidentes para nós mesmos, e aspectos da coisa que ficam na sombra, ficam na penumbra. Ou seja, eles nos escapam, fogem à nossa consciência de alguma maneira.
de modo que nós captamos determinadas nuances de imediato e outras nuances da coisa, elas permanecem sombreadas, elas permanecem obscuras para nós. A simplicidade dos atos de percepção sensível, portanto, não exclui uma complexidade, uma riqueza. São simples na medida em que são unigraduais, ou seja, se dão num único nível. São simples também na medida em que são elementares, são originários os atos da percepção sensível. Os atos categoriais, eles se estruturam, se fundam, né? Eles exercem sua estruturação com base nos dados da sensibilidade. Então, isso que estamos chamando de sombreamento, né? Sombreamento quer dizer, eu intenciono uma coisa no seu todo, mas eu não capto todos os aspectos desta uma coisa. Né? Então, isto faz com que a nossa percepção sensível nunca seja adequada. Nunca seja adequada significa a intuição nunca seja adequada. Ou seja, nunca a nossa intuição sensível é capaz de captar todas as nuances, todos os aspectos de uma coisa. Sempre há elementos que vêm à figura, né? E ficam evidentes para nós, e elementos que ficam no fundo e que perdem a sua evidência e clareza para nós. Bom, então, as intuições categoriais, elas se fundam sobre as intuições sensíveis. Esse é o primeiro aspecto dela. O segundo aspecto dos atos categoriais é de que eles são doadores de objetualidade. Isto é, doadores, eles são intuições. Aqui uma diferença entre a fenomenologia e a concepção de categoria em Kant. Em Kant, nós temos as formas da intuição sensível, formas a priori, o espaço e o tempo, e temos as formas do entendimento, as categorias. Há toda uma polêmica em torno da tábua das categorias em Kant. Como é que ele chega a pôr em relevo essas categorias? Mas, de certa maneira, as categorias são formas a priori do entendimento. Na fenomenologia, as categorias não são apenas formas a priori do pensamento. As categorias são também elas objetos. São também elas fenômenos. Também elas se doam em intuições. Então temos uma intuição categorial e não somente uma intuição sensível. E nisso a diferença entre a fenomenologia e Kant. O terceiro aspecto dos atos categoriais é que neles a objetualidade dos atos simples é doada concomitantemente. Ou seja, nós temos numa fusão doação sensível e doação categorial em dois planos. É como uma casa de 2 andares. Uma única coisa, mas em 2 planos, em 2 andares, em 2 patamares. Os atos de intuição,
as intuições simples, elas são doadas concomitantemente com as intuições categoriais, né? Agora, quando vamos tematizar as intuições categoriais, nós prestamos atenção, pomos em relevo o categorial, embora com base no sensível. É o que eu fiz agora mesmo, quando dei o exemplo das duas araras azuis que eu percebo atravessando o céu. Nós temos ali a doação do sensível, mas ao falar de identidade, de unidade, de igualdade, de espécie, de gênero, ali nós já não estamos mais tematizando o dado sensível enquanto tal. Bom, na próxima vez vamos falar dos dois tipos de atos categoriais, que são os atos de síntese e os atos de ideação. Vamos tentar completar nossa exposição sobre essa importante descoberta da fenomenologia russeliana, que é o da intuição categorial. Muito obrigado pela sua atenção e paciência, e até a próxima oportunidade.